Nos últimos 8 meses, a Portela vem construindo passo a passo o enredo que leva para a avenida a história do Príncipe Custódio e do povo afro-gaúcho. Ao longo desse tempo, lançamos um filme sobre o enredo e um fashion filme para apresentar as fantasias. Agora, faltando um mês para o desfile, chegou a hora de vocês conhecerem e verem um pouco mais sobre o que estamos preparando. Essa é uma série documental em 4 episódios, em que a Portela e lideranças do Sul falam sobre a construção do desfile sob diferentes perspectivas, para entender como essa história ganhará corpo, som e movimento na avenida. Não há demanda que o povo preto não possa enfrentar. A Portela faz essa escolha de ampliar essa voz, que pode chegar em rincões que a gente sequer imagina. A gente tem um carnaval em Porto Alegre que é muito forte, mas a gente está falando de uma escola que é a maior escola de samba desse país. Então eu penso que essa é uma grande oportunidade, que evidentemente eu agradeço pelo vocês receberem a gente aqui de pronto, né? A história da Portela é a história de uma escola de samba que desde a sua formação se colocou como a linha de frente no enfrentamento de várias violências, principalmente de violências sofridas pelo povo negro e pelo povo periférico, que é justamente a história que a Portela, em 2026, vem contar. Aqui, a Portela conta a história de uma sociedade que é ocultada pelo racismo, e a gente usa a névoa como uma alegoria para mostrar o racismo que esconde essas pessoas negras do Sul. O batuque já foi falado de N maneiras pelo Carnaval de Porto Alegre, de muitas e muitas maneiras, mas quando existe a manifestação interna por uma entidade cultural como a Portela, imbuída de tudo que foi construído pelo André, enquanto enredo, a coisa ganha outro vulto. E a gente teve muita emoção em relação ao que a gente construiu lá, porque a gente teve sambas que participaram da disputa, sambas que se engajaram, que nos ensinaram. E aí cria essa história que é esse diálogo entre o Negrinho e o Bará, que contam a história do Custódio, mas que também contam o que são os ecos do Custódio, principalmente, né? O que é o Custódio, o que é a Porto Alegre, o que é o Rio Grande do Sul, após o encantamento do Custódio, o que ele deixa de herança para todo mundo. E aí, para contar essa história, eu usei também um pouco do conceito do Nego Bispo, que era algo que estava muito vivo na minha cabeça. Ele fala que nós trabalhamos com início, meio e início. Acho que é uma ideia filosófica de continuidade, né? Que a gente está sempre recomeçando. E que sempre quando a gente acha que a gente está no final, a gente tem um reinício, a gente tem um recomeço. Há uma ressignificação do final de nossas histórias que dá liga para um outro conto, uma nova versão dessas histórias. E aí ficou muito na minha cabeça sobre as possibilidades de recontar outras histórias, porque de fato nós tínhamos muitos personagens, nós tínhamos muitas boas histórias para contar sobre o Rio Grande do Sul. E quando a gente teve contato com a história do Negrinho, do pastoreio principalmente, que me tocou muito, assim, repensar a história do Negrinho como um jovem que morre, tem o seu encantamento, e depois ele vira essa espécie de santo que busca as coisas, ficou um pouco na minha cabeça uma frase que foi dita, e depois isso foi mais aprofundado, que era ressignificar a história do Negrinho. E aí eu fiquei pensando, bom, a gente pode dar uma nova vida para esse Negrinho, né? A gente pode recoroá-lo, fazer dele um personagem maior também dentro dessa narrativa. Mas surgiu essa possibilidade e o André que me apresentou essa ideia, e eu de cara eu me apaixonei pela história, porque eu remeto muito meus anos 90 enquanto aluno de escola e ver prova da matéria, né, de história, da gente ter algumas coisas que a gente lembrava por conta de cantar sambas enredos, de lembrar da história. E o carnaval sempre foi muito isso, né, de ensinar. E é uma história que pouquíssimas pessoas conheciam até então. E a Portela vai levar essa história para o mundo. E essa história é muito bonita, ela precisava ser mostrada. Assim como foi o Defeito de Cor, que muitas pessoas conheciam, mas muita gente também não conhecia. Hoje virou um fenômeno até de vendas do livro O Defeito de Cor. E a Portela tem esse pioneirismo, a Portela sempre trouxe grandes enredos para a avenida, e não vai ser diferente em 2026 com a história do Príncipe Custódio. Quando a gente faz as pesquisas e até mesmo com as informações que a gente obtém da visita ao Rio Grande do Sul, a gente entende muito o Custódio como essa figura que vai aglutinar as nações do batuque no Rio Grande do Sul. Até mesmo antes dessa compreensão do batuque existir, né? Porque quando a gente observa o batuque hoje, a gente considera um organismo que, para além de religioso, ele também é um organismo sociopolítico, né? Então, a noção do batuque, ela vem justamente da compreensão e da
da organização dessas nações, né? E aí tudo isso também vai acabar desaguando no que a gente vê no mercado, né? Como o mercado ele acaba sendo um lugar central para a compreensão e para a manifestação religiosa do batuque na cidade de Porto Alegre, né? O mercado ele tem esse papel dentro do ritual do passeio, que é quando os filhos de santo eles são aprontados, né? E faz parte desse ritual de passeio passar por alguns lugares da cidade, né? Terminando na Igreja do Rosário, mas também passando pelo mercado público de Porto Alegre, onde fica o assentamento do Bará. Então, como o mercado ele também apresenta essa função primordial dentro da manifestação religiosa do batuque, eu acho que ele aqui também se manifesta de maneira muito central no nosso enredo. Então, quando o enredo sai da sua primeira parte, do seu primeiro arco de história, para entrar no segundo arco de história que a gente vai contar, é justamente a alegoria do mercado que vai servir como essa encruzilhada, como esse ponto de encontro, esse meio de caminho, por assim dizer, entre o final de um arco narrativo e o início de um segundo arco narrativo. Tanto que esse desfile, vocês vão reparar, ele começa com as brumas, ele começa com essa escuridão profunda que é o desconhecimento e ele termina no céu aberto. As mesmas figuras que estão no abre-alas da Portela, elas estão no último carro da Portela. Só que é um cenário ressignificado, porque após essa história ser contada, a gente entende que nós temos uma nova possibilidade de futuro, uma nova possibilidade de contar outra história. É uma história que se inicia novamente, uma história que recomeça. Eu acho que a negritude gaúcha vai ficar muito feliz com o que vai vir. Primeiro porque eles mereciam ter essa visibilidade. Todos que nós falamos do Rio Grande do Sul e a escola, quando visitou lá, foi muito bem recebida pelas pessoas lá no Rio Grande do Sul, principalmente pela questão da negritude, pela questão do batuque, né, da religião do batuque. E foi muito importante para que a gente pudesse ter um grande desenvolvimento do nosso enredo. Então podem esperar uma escola tentando respeitar o máximo das tradições dele, de toda a cultura do que traz essa questão da negritude, de mostrar para eles que no Rio Grande do Sul existe uma negritude que precisa ser respeitada, precisa ser exemplificada, e é isso que a Portela vem fazer. A Portela vem exaltar essas pessoas e a gente quer muito fazer um grande carnaval para deixar marcado na história o príncipe custódio e a negritude do Rio Grande do Sul.